Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 19 de setembro de 2023, hoje é dia de São Januário, o milagre do sangue que se liquefaz. O Papa nos 150 anos da Farmácia Vaticana. Sejam dispensadores de misericórdia. Reportagem de Raimundo de Lima, do Vatican News. Os farmacêuticos são essas mãos próximas e estendidas que não se limitam a distribuir medicamentos, mas transmite coragem e proximidade. Obrigado a vocês e a todos os farmacêuticos por isso. Sua profissão não é uma profissão, é uma missão. Foi o que disse o Papa ao receber em audiência na manhã desta segunda-feira, 18 de setembro, na Sala Clementina, no Vaticano, consagrados da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, colaboradores e funcionários da Farmácia Vaticana nos 150 anos de sua fundação, um grupo de 150 pessoas. Após saudar os dirigentes, consagrados e funcionários em geral, Francisco expressou sua alegria em encontrá-los ao aproximar-se do aniversário do sesquicentenário de fundação da Farmácia Vaticana e o fez recorrendo às raízes de sua história. Lembrou que a instituição realizou um sonho do Papa Gregório XVI, um monge camaldulense bem ciente da importância da farmácia anexa ao mosteiro. Foi então o Beato Pio IX que realizou esse sonho, confiando ao superior-geral da Ordem Hospitaleira de São João de Deus a tarefa de estabelecer uma farmácia no Vaticano. De fato, a Ordem tinha uma longa tradição nessa área e a farmácia da Casa Religiosa em muitos lugares também atendia pessoas de fora, destacou o pontífice. O Santo Padre recordou também um momento importante, ou seja, o serviço da Ordem durante o Concílio Vaticano II. Todas as manhãs, antes do início das sessões conciliares, as dependências da farmácia ficavam lotadas de bispos de todas as nacionalidades para a compra de remédios, e enquanto um pequeno grupo de religiosos consagrados procurava atender aos pedidos nos vários idiomas, duas outras religiosas enfermeiras estavam presentes nos postos fixos de primeiros socorros, juntamente com um médico e 2 maqueiros para quaisquer outras necessidades. O Papa destacou ainda que a farmácia vaticana se distingue das outras não só porque se dedica ao serviço do sucessor de Pedro e da Cúria Romana, mas também porque é chamada a um suplemento de caridade, realizando um serviço que, além da venda de medicamentos, deve se distinguir pela atenção às pessoas mais frágeis e pelo cuidado com os doentes. Gostaria de dizer obrigado. Obrigado por isso. Obrigado aos irmãos de São João de Deus, aos colaboradores leigos, aos farmacêuticos e funcionários, aos que trabalham nos armazéns e a todos os que ajudam nessa obra. Obrigado por seu profissionalismo e dedicação, mas também pelo espírito de acolhida e disposição com que realizam sua tarefa, que às vezes exige esforço e, como aconteceu especialmente durante a pandemia, requer disposição para o sacrifício, disse o Papa. Ao agradecer e reconhecer quanto é árdua a missão deles, Francisco estendeu seu olhar para os farmacêuticos de modo geral, aos quais quis dedicar um pensamento. A eles chegam tantas pessoas, especialmente os idosos, que muitas vezes no ritmo frenético de hoje precisam não apenas de um medicamento, mas precisam também de atenção, um sorriso, precisam de um ouvido, uma palavra de conforto. Não se esqueçam disso. O apostolado dos ouvidos. Ouvir, ouvir. Às vezes parece chato, mas para a pessoa que está falando é uma carícia de Deus por meio de vocês, completou Francisco. O Santo Padre encorajou-os a seguir adiante, pedindo-lhes que tenham muita paciência e concluiu deixando-lhes um conselho espiritual. De vez em quando, levantem seus olhos para o crucifixo, voltando o olhar para o Deus chagado e ferido. O serviço que vocês prestam aos doentes é um serviço a Ele, e é bom obter do médico celestial paciência e benevolência e a força para amar sem se cansar. Em sua escola, desde a cátedra da cruz até o balcão da farmácia, que vocês também sejam dispensadores diários de misericórdia, concluiu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. Frente a novas tentativas da implantação de normas por parte do STF que, de certa forma, tornam mais flexíveis e ampliadas as possibilidades da realização de abortos em nosso país,
Deus, como bispo desta diocese, não posso me calar, escreveu o bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Carlos Rosskeller, em nota pastoral sobre o aborto no sábado 16 de setembro. Dom Antônio Carlos Rosskeller se referia à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende descriminalizar o aborto a partir da 12ª semana de gestação, a pedido do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. No comunicado, Dom Antônio Carlos Rosskeller diz que é preciso dizer as coisas com clareza. O aborto nada mais é do que o homicídio voluntário de um inocente, e quem nele participa incorre na excomunhão latae sententiae, que significa que a própria pessoa se coloca em um estado de separação grave da comunhão eclesial, ainda que seja necessário avaliar o grau individual de responsabilidade. Notícias da Igreja Católica. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses criticou a proposta do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de fazer aborto nos centros de saúde e não apenas em hospitais. Para a associação, essa proposta é imprudente e põe em risco a saúde da mulher. Desde 2007, o aborto é legalizado em Portugal até a 10ª semana de gestação. Recentemente, recorda a Associação dos Médicos Católicos Portugueses em nota, a entidade reguladora da saúde publicou um estudo sobre o acesso à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. O relatório mostra que o número de abortos em Portugal permanece lamentavelmente elevado. 15.616 no ano passado, está a aumentar, mais 15% de abortos realizados nas 10 primeiras semanas de vida em 2022 e é realizado cada vez mais frequentemente fora do Sistema Nacional de Saúde, duplicação em 2 anos da percentagem de abortos no setor privado, 12% em 2020 e 24% em 2022. Notícias da Igreja Católica. Há uma vida comunitária saudável no Centro-Alete, livre de problemas específicos, diz a Diocese de Roma em comunicado sobre a visita canônica feita ao Centro de Arte Sacra, fundada pelo padre Marco Rupnik, acusado de ter abusado de freiras e expulso da ordem jesuíta em junho por não obedecer às instruções dos seus superiores. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, 18 de setembro, a investigação foi conduzida pelo padre Giacomo Inciti, professor de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, diz aos fiéis da diocese que há 2 questões que preocupam os católicos neste momento no nosso Brasil. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende descriminalizar a prática do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação, e a possibilidade de liberação do uso de drogas para o consumo pessoal. Ambas as ações tramitam no Supremo Tribunal Federal. Em um vídeo, Dom Carlos José diz que se a descriminalização for aprovada, o aborto em si estará aprovado no Brasil, e lembrou que os católicos, bem como muitas comunidades evangélicas, são a favor da vida desde a sua concepção até o seu término natural e devem defender a vida humana em todas as fases. Notícias da Igreja Católica. Historiadores, especialistas e teólogos analisam novos documentos do pontificado do Papa Pio XII que incluem vários arquivos relacionados com o Holocausto em um congresso na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. O congresso New Documents from the Pontificate of Pope Pius XII and Their Meaning for Jewish-Christian Relation, os novos documentos do pontificado do Papa Pio XII e seu significado para as relações judaico-cristãs, é baseado nos documentos que o Papa Francisco pôs à disposição dos estudiosos em 2020. Embora se estime que os arquivos sejam compostos por 16 milhões de páginas, os pesquisadores conseguiram reunir informações que agora podem ser disponibilizadas ao público em geral. Notícias da Igreja Católica. A Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vai destinar mais de R$280 mil para as localidades atingidas pelas chuvas e enchentes do rio Taquariantas, agravadas por um ciclone extratropical no início de setembro. A rede de solidariedade do nosso povo nos ajuda a elevar nossa ação de graças a Deus por tudo que foi arrecadado, disse o coordenador de pastoral diocesano, padre Leonardo Inácio Pereira. No início de setembro, o Rio Grande do Sul foi afetado por fortes chuvas e enchentes agravadas pela passagem
passagem de um ciclone extratropical. A Defesa Civil confirmou neste domingo, 17 de setembro, a morte de mais uma pessoa em decorrência das enchentes. Com isso, o total de mortos chega a 48. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.